Oi pessoal, para esse vídeo nós queremos estudar um pouquinho sobre vetores e suas projeções. E a aplicação interessante que nós achamos para esse caso é sobre a navegação de um barco somente à vela, contrária ao sentido do vento. Então, algumas pessoas podem pensar que isso não seria possível, como que eu vou navegar contra o sentido do vento? Mas de fato isso é possível da forma que eu vou tentar agora transmitir. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que para navegar contra o sentido do vento, então eu coloquei aqui essas setas do vento como se ele estivesse para baixo e coloquei aqui o barquinho com o perfil dele. A primeira coisa é que o barco ele tem que navegar sempre em zigue-zague. Ele não vai conseguir navegar contra o vento em linha reta como ele faria a favor do vento. E de que forma? Então vamos pegar aqui exatamente uma das partes aqui do movimento que está em zigue-zague e vamos tentar estudar assim, ó. Aqui é exatamente o eixo do barco, tá? Então aqui é o eixo do barco, aqui é o barquinho, suponho que ele é pequeno. O que o velejador vai fazer é simplesmente colocar a vela numa posição que é mais ou menos privilegiada. O que você vai notar é, você tem o vento, o barco, que já está contra porque ele quer ir nessa direção, e a vela está entre as duas. E dessa forma o que vai ocorrer? Primeiro, o vento vai pegar a vela, horas. Assim que ele bate na vela, ele exerce uma força aqui que é para baixo. Tudo bem. Dessa força para baixo que ele exerce, no caso a força do vento que está para baixo, a gente vai decompor e vai colocar uma componente desse vento, aquela componente que de fato estufa a vela. Então, a componente que estufa a vela é a componente que de fato faz uma força no mastro do barco. Então eu coloquei esse vetor U aqui, perpendicular à vela. É importante notar isso. O vetor U faz um ângulo de π sobre 2 com a vela. E eu estou pegando, então, a projeção dessa força, eu vou chamar essa força aqui de F, a projeção dessa força na perpendicular à vela. Vou colocar para cá, vou colocar esse U. Essa daqui é a parte que, de fato, estufa a vela. A outra parte do vento escoa na direção da vela. Então, ela, de fato, não exerce força sobre o mastro. E essa componente, essa projeção, eu vou chamar de F'. Ótimo. Então, a gente tem uma força que o vento faz na vela. A parte do vento, a parte dessa força que, de fato, estufa a vela, é a parte perpendicular à vela. Então, eu estou falando a força F e a força F'. Depois disso, você pode pensar, professor, mas a força F' ainda está contra. Como é que esse barco vai para frente? Horas. Essa força F' é a força transmitida do mastro para o casco do barco. E essa força agora a gente ainda vai decompor no sentido que o barco vai navegar e num outro sentido que tenderia a virar o barco. Mas é claro que a gente sabe que o barco tem uma certa estabilidade, enfim, o velejador ele puxa o barco, eles têm a técnica para o barco não virar. O que é importante é uma componente dessa F' na direção do eixo do barco. E essa componente, que eu vou chamar aqui F2' no caso, ela move o barco para frente e contra o vento. Esse é o ponto fundamental. Então, para estudar melhor o problema, claro, aqui eu fiz um desenho com vento, com tudo, mas eu coloquei aqui esses vetores num plano cartesiano e já coloquei como exemplo somente, só para a gente dar um exemplo, é como se a vela do barco estivesse aqui e o vetor U é o vetor perpendicular à vela. O vetor V é o vetor onde para que põe a direção e o sentido para o qual o barco vai andar. Tá? É importante ressaltar que esses dois vetores não são perpendiculares, é como se a vela estivesse passando por aqui. Então eu coloquei aqui, só para que eles não sejam perpendiculares, eu coloquei o mesmo ângulo de K e de K, esse ângulo eu vou chamar de alfa, e esse ângulo alfa, para o nosso exemplo, é π sobre 6. Então é importante você ter em mente que o ângulo entre os dois vetores é π sobre 3. Tá certo? E coloquei aqui a força que o vento faz na vela como um todo. Conforme eu já expliquei, então, a gente vai primeiro projetar esta força aqui. Fazer uma projeção em cima do vetor U e nós vamos ter a parte do vento que de fato estufa a vela, que de fato transmite a força para o mastro da vela. Essa aqui eu vou chamar F', ótimo. De cara, então, eu estou fazendo o quê? Projetando o meu vetor F sobre o meu vetor U. E se você notar bem, eu já peguei aqui na minha parametrização o V e o U
como menos cosseno de π sobre 6 seno de π sobre 6, e o u é menos cosseno de π sobre 6 e menos seno de π sobre 6. A propriedade importante é, eles são unitários. Quando você faz uma projeção sobre um vetor unitário, a projeção, no caso, a f', ela é a f produto interno com u. Porque u é unitário, tudo bem? Vezes o vetor u, claro. Então, veja, isso daqui é a projeção, é a parte escalar. Como está na direção do vetor u, eu vou multiplicar por ele mesmo. Tudo bem? Depois disso, ainda vou colocar o quê? Horas. A minha f' deve ter alguma projeção aqui em cima do vetor v, que é aquele vetor que aponta para a direção do eixo do barco. E, bom, essa projeção aqui, se eu for colocar, eu vou chamar aqui de f duas linhas. E essa f duas linhas é, de fato, aquela que impulsiona o barco. Então, eu vou escrever aqui. A minha f duas linhas, ela é exatamente a f', produto interno com v, vezes o vetor v. De novo, porque o v é um vetor unitário, você pode escrever simplesmente dessa maneira. Então, nota, para a gente fazer a projeção, a gente usa necessariamente o nosso produto interno. E, bom, uma pergunta que a gente quer é o seguinte, tudo bem, se eu tivesse com o barco navegando a favor do vento, com a vela toda posicionada na perpendicular e o vento estufando a vela toda, eu teria uma força F para ele navegar. Agora, como eu estou navegando contra o vento nessa configuração, a força que de fato empurra meu barco para frente é a F duas linhas. E a pergunta que a gente tem, quão menor é a F duas linhas em intensidade com respeito a F que eu teria se eu estivesse navegando a favor do vento? Então, basta a gente fazer essa conta aqui, que eu acho que é até relativamente simples. Eu vou fazer e a gente vai ver quão menor ela é. Então, a minha F duas linhas nada mais é do que a minha F', produto interno com V, vezes o próprio vetor V. Ora, e a minha F' quem é? A minha F' eu já fiz ali, é a F, produto interno com U, vezes U. Essa é a F'. E agora eu faço o produto interno com o V. Vezes V. Então eu quero só deixar enfatizado que a minha F' é exatamente isso. E não tem problema, você fala, nossa, professor, mas é um monte de produto interno dentro do outro. Isso não tem muita complicação. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que o produto interno entre os dois vetores é um escalar, é um número real. Então, pela propriedade do produto interno, ele pode sair, né, desse grande aqui. Então, isso daqui simplesmente é o produto interno de U e V, aliás, desculpa, de F e U, multiplicado pelo produto interno de U e V, vezes o vetor V. E agora, a gente pode substituir e fazer algumas contas. Então, voltando só para você enxergar bem aqui, ó, o V é menos cosseno de π sobre 6 seno de π sobre 6, já está parametrizado para ser um vetor unitário naquela direção. O U menos cosseno e menos seno. E o F é 0 e menos F0, onde o F0 é a magnitude da força. Então é 0 porque ela está na direção do eixo Y, ela não tem componente em X. E esse menos F0 é porque é para baixo. Tá bom? Então a gente sabe, o módulo da F é exatamente F0, o comprimento. Então vamos voltar aqui e vamos substituir nesse caso. Eu vou colocar então aqui meus vetores. 0 menos F0 multiplicado produto interno com U. E U é menos cosseno de π sobre 6 menos seno de π sobre 6. Opa, já fechei um produto interno. Vou colocar o outro produto interno aqui. Então vai ficar menos cosseno de π sobre 6 menos seno de π sobre 6 vezes o meu vetor V. Vou dar um jeitinho aqui para caber. O meu vetor V ele é menos cosseno de π sobre 6 vezes o seno de π sobre 6. Tudo isso vezes o próprio vetor V de fato. Agora, bom, é só você saber os valores dessas coisas. Eu já vou colocar aqui de amarelo para a gente ir rápido, agora que é uma parte só de conta. Então, o cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Eu já vou colocar menos raiz de 3 por 2. O seno é meio. Aqui eu também vou colocar a raiz de 3 por 2, negativo, e o seno menos meio. Certo? E aqui idem, né? Menos raiz de 3 por 2. E o seno aqui é 1 meio, nesse caso positivo. E vou passar para cá, para cima, para a gente observar quanto é que vai dar. Então aqui eu vou multiplicar 0 vezes isso é 0, e menos F0 vezes menos meio. Então eu vou ficar com menos F0 vezes menos 1 meio. Então, esse é o primeiro produto, que
está aqui. Vou colocar assim. O segundo produto interno vai ficar uma soma. Então, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2 vezes menos raiz de 3 sobre 2. Que dá que dá mais 3 quartos. Mais o produto das próximas coordenadas, que é menos meio vezes meio. Então, no caso, é menos 1 quarto. Tudo isso multiplicado pelo vetor V. Veja se você acompanhou bem, porque eu só fiz realmente a definição do produto interno, a multiplicação das coordenadas correspondentes e estou somando. Certo? Então, aqui 3 quartos menos 1 quarto dá meio. Menos com menos dá mais. Isso daqui vai ficar meio vezes meio vezes F0 vezes V. Lembrando que F0 é a magnitude da força do vento. Então, até aqui a gente obteve o quê? Que a F duas linhas é 1 quarto de F0 vezes V. E uma das coisas que a gente poderia ter, então, é qual é a norma, qual é a magnitude da força F'? Ora, a magnitude da força F' é o módulo de 1 quarto, que é o próprio 1 quarto, vezes o módulo de F0, que já é o módulo da força F, vezes a norma do V, que é um vetor unitário. Então, não aparece, né? Eu poderia colocar aqui a norma do V, mas o V é unitário. Então, no final das contas, nessa configuração, a minha F duas linhas, que é a força que leva o barco adiante, mesmo contra o vento, tem 1 quarto da força original que eu teria se eu tivesse a favor do vento na melhor das situações. Tá bom? Então, fica para você. Quer dizer, é possível você navegar contra o vento. No nosso exemplo, a gente está com 1 quarto aqui da eficiência. Tá bom? Faz parte da vida. E veja que o produto interno, de fato, nos ajudou com essas projeções todas. Eu espero que tenha ficado claro que direção que é qual, a perpendicular de qual, enfim, que você possa praticar bastante sobre essas projeções também. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.